Ok, já cá estás. Já está melhor. Então, Já está tudo melhor. bem? Tudo bem, Tá bem. obrigado. Contigo. Já era... Também, obrigado. Olha, é, já ia para o terceiro take, mas ficamos no segundo Eu não da sei o que live. se passa, mas já para aí qualquer coisa com os telemóveis, que já mesmo ontem chamadas, tinha muitos cortes, não sei o que anda a acontecer. Deve ser a rede, deve ser a rede. Então, tudo bem? Olha, Obrigado por estares aqui este tempo comigo. Sim, Com todo o gosto. uma conversa um bocado diferente das que costumamos ter, mas é para abrirmos também um pouco ao público, portanto, falar um bocado do turismo, mas em particular do alojamento local e do hostel, e daí eu ter-te convidado e falar um bocado do teu projeto e daquilo que tens vivenciado. E vou fazer aqui só uma pequena apresentação para quem está a assistir, para também ter uma noção de quem é o Nelson, dentro daquilo que sei, da tua biografia. Portanto, o Nelson é formado em Conservação e Restauro. Depois de alguns anos a trabalhar nesta área, decidiu pôr em prática uma ambição antiga de que era criar o seu próprio negócio. E como vislumbrava já o crescimento do turismo em Braga, optou por investir no hostel, no Em Braga Hostel, do qual é proprietário, e é um projeto que tem 7 anos, sensivelmente, é isso? Exatamente, já resumiste tudo. Pronto, a ideia foi mesmo essa, criar um negócio próprio, tendo a noção de que o hostel era algo com que eu me identificava, por viagens que fiz, e depois também aquela questão, noção do turismo naquele momento ser uma boa oportunidade de negócio. E foi juntar um pouco o útil ao agradável, uma coisa que se gosta, e tirar rentabilidade com isso, é o ideal. É o ideal, claro. Isso vai de encontro a uma questão que tinha, o porquê de teres optado por um hostel, não é? Já disseste, não é? Tem a ver com o conceito das tuas viagens, mas sempre foi essa ideia de avançares com o hostel, porque era assim que querias, era assim que idealizavas, que no edifício onde estás podias ter as outras opções, não é? A ideia já existia. E acho que surgiu ali um momento, o timing foi perfeito. O timing foi perfeito e felizmente resultou. Naquele momento havia o Algarve, Lisboa e Porto. Aliás, antes disso havia uma boa promoção do turismo português, naquele momento. Já estava a começar a haver esse boom que entretanto dá a noção que ainda continua. Havia o Porto, Lisboa e o Algarve já desde sempre, mas o Porto mais próximo, como estava a saturar. E depois havia a noção que, por exemplo, Braga e Guimarães são duas cidades com um potencial tremendo, com muita história, muita cultura, mesmo a região norte, por assim dizer, a gastronomia, e é aquilo que muitas vezes o hóspede ou o turista fala, que é as pessoas, que é a grande mais-valia que acho que temos aqui na região, é? da hospitalidade. A nível nacional, mas o norte é o norte e não há Não discussão. há. Não há hipótese, não é? Mas sim, o turismo já nessa altura realmente é o tal boom que referes, e já tivemos os 2 anos que tivemos, isso tudo bem, mas atualmente, por exemplo, em Braga, há uma percentagem, um acréscimo de turismo à volta de 255%, isto um estudo do próprio posto de turismo. Tu estás a sentir esse incremento, esse aumento do turismo em Braga, porque só o mercado norte-americano em Braga representa um crescimento de 700%. Uma coisa Tem a ver com brutal. promoções. Tem a ver com as promoções, Tem a ver inclusive com a promoção, recentemente sim. na Nova Times Iorque. Square houve ali uma hora, julgo eu, de promoção do país, que pronto, isso é sinal de investimento, é sinal de procurar nichos, e pronto, o americano neste momento também está aí.
E é o que se quer e que É o que traga se muito quer, dinheiro. ele e outro. É o que o pessoal quer. Olha, uma coisa que sempre, daquilo que nós temos estado a falar, destes anos, já desde que nos conhecemos, e sempre que vou ao hostel, vais reforçando essa questão e quando te apresento também os alunos que fazem estágio contigo, uma coisa que frisas sempre é que ali é uma família. E tu, até no site, tens uma frase que o Embraga Hostel é muito mais do que um hostel. Esta relação é muito, acho que reflete muito aquilo que vocês fazem para o próprio negócio e depois se reflete nos vossos hóspedes. Esse ambiente familiar, é, vocês são naturais assim, é criado, tens cuidado com o staff que escolhes. O Rafa está contigo há muitos anos, ou desde o início. Como é que explicas este ambiente familiar? Não sei, acho que surge naturalmente. Claro que as pessoas que estão aqui à minha volta, não é à minha volta, à volta do hostel, são as melhores. E tu falaste então no Rafa, o Rafa então acima da média. Eu às vezes em brincadeira digo se o Rafa sair, não sei o que é que vou fazer à minha vida. Sem dúvida. E pronto, depois isso também passa-se para o hóspede. O que é que eu ia dizer? Achas que tem a ver com a informalidade do conceito do hostel? Sim, isso também é um fator. Isso também é um fator, que é a parte descontraída do hostel. O hostel é um ambiente descontraído, um ambiente natural, é um ambiente em que as pessoas partilham um espaço só, isto é, partilham vários espaços, mas são Sim. áreas comuns, como o jardim, a área de cozinha, e aí cria-se intimidades, uma maneira de falar, as pessoas criam relações, proximidades, muitas vezes também o viajante, quem procura o hostel é o viajante mochileiro, que na maioria das vezes anda sozinho, e este é o sítio perfeito para eles, porque chegam aqui e não estão sozinhos, tem sempre alguém. Ainda acerca da equipa de trabalho, há algo que acontece e acontece naturalmente, que é isso que também me faz sentir bem, é sentirem isto, o hostel, o espaço, como se fosse deles. E isso é tremendo, isso é fantástico. E podem estar como se estivessem em casa deles. Sim. Basicamente. E falas do mochileiro, mas é a maioria, se não quase 99,9% se calhar dos hóspedes que tens. Mas há situações engraçadas e ainda conheço algumas, e na semana passada na live com a Joana também falámos disso. Que portanto, hóspedes que estão do turismo de negócios, por exemplo, que estão hospedados num hotel na cidade, mas como estão sozinhos, precisamente, eles optam por ir para um hostel 1 ou 2 noites, precisamente para ter esse convívio, para ter essa proximidade, essa informalidade com outras pessoas. Já tiveste alguma situação assim do género? Sim, várias. E são constantes. O hostel entrando naquele ambiente descontraído, sei lá, posso dar exemplos de coisas que de vez em quando se fazem. Isso também vai da vontade das pessoas, se decidirem, não há problema. Por exemplo, temos um espaço, se a pessoa quiser fazer um churrasco, não há problema. E depois um começa, juntam-se outros, e um traz a carne, outro traz o peixe, outro traz o vinho, e faz ali e faz ali o convívio, faz ali o convívio e pessoas, a multiculturalidade então é tremenda, todos os cantos do planeta. E isso é que de uma forma natural. Lá está, e tal ambiente familiar que falamos. Que surge naturalmente e ainda bem. E pronto, e isto também é um pouco aquilo que eu idealizei no início. Havia vários fatores que eu, antes de abrir o hostel, havia coisas que eu pensava pôr em prática, sem saber se seria possível.
porque isto difere de muita coisa, ninguém consegue prever futuros. Claro. Havia muita coisa que pensei em pôr em prática e sinto-me realizado, não, porque isso realizado é mau quando a gente se sente realizado, sente-se estagnado. Sinto-me bem porque a maior parte delas consegui pôr em prática. E muito disto é o ambiente. Ter um ambiente, um trabalho com que a gente se identifica e depois tirar a rentabilidade É o um ideal. sinal de que o trabalho foi bem feito. Tudo aquilo que idealizaste tem posto em prática. Está a ser bem feito. Está a ser bem feito, claro. O João Mesquita até Grande acabou João. de entrar. Já está aqui. Ele pode também, se quiser dizer alguma coisa. Ora. Ele também, tu gostaste muito da passagem do João por aí. O João também é daqueles casos que foi passando, e acho que ainda se continua a visitar, que adorou a experiência e que durante bastante tempo falou dessa excelente experiência convosco. Sem dúvida, o João foi alguém que fica amigo, é pronto, um dos pontos bons deste trabalho. Fazer claro, amigos e pronto, e o João foi espetacular. É um deles. É um miúdo fantástico. É um deles. É bom miúdo. E em relação ao staff, e outra curiosidade, há bocado quando falávamos da informalidade do hostel, lembrei-me que, e conheço alguns hostels, que no Porto, sobretudo, que para o visitante até tem a tal informalidade, mas internamente são mais fechados do que alguns hotéis, precisamente. E mais rígidos com o pessoal. E no teu caso isso não acontece, no vosso caso não acontece. E logo pela questão da família, que já falámos, do ambiente familiar, e também das tarefas, em que todos fazem tudo. Ok, o Rafa, nomeadamente, e tu, obviamente, porque és proprietário, mas o Rafa tem as funções como gerente, responsável. Mas todos, o Rafa inclusive, tu inclusive, e toda a gente, seja um de vocês ou um estagiário, faz todo o trabalho no hostel. Seja limpezas, recepção, gestão das reservas, check-in, check-outs. Check-in, check-outs, e hostels pequenos que não, cada um no seu lugar e não há cá misturas. Eu tenho uma opinião sobre isso e podemos já falar sobre isso, mas gostava de saber o porquê que decidiste assim. Pronto, também não estamos a falar de um hostel de grande capacidade. Estamos a falar de 20 e algumas camas. Pronto, e depois também há vários fatores. Um deles, por exemplo, a característica do edifício. Tem a recepção localizada no meio do edifício. Ou seja, é muito fácil uma pessoa controlar o espaço. É muito fácil uma pessoa só controlar o espaço todo. E depois também aquela parte motivacional, que é as pessoas tendo as tarefas, tendo as tarefas todas, é mais fácil. Como é que é dizer isto? Agora está-me a fugir. Para a gestão do serviço, para a distribuição do serviço. E própria motivação também. E neste caso, o que é que acontece? Ninguém pode dizer isto é a minha tarefa, eu não faço aquilo, pronto. Todos fazendo tudo torna-se mais fácil e todos e um ajuda o outro. Porque senão um faz uma coisa e o outro faz outra, pronto, depois cria conflito. Neste caso, sendo os dois a fazer as mesmas coisas, um ajuda o outro. Também é um pouco por aí. Além de que o dia é dividido, pronto, o dia está planeado, desde que abrimos a recepção, que não temos 24 horas, desde que abrimos a recepção até à noite, são tudo períodos diferentes, período de pequeno almoço, período de limpeza, período de check-in, depois do período da noite, em que é o acompanhamento mais ao hóspede que está na cozinha, a confeccionar e
Pronto, e trazer o hóspede também para dentro do grupo, da família, que muitas vezes está cá, trazer o hóspede para dentro, também é um bocadinho a tarefa da pessoa que faz a parte do fim do dia. No fim do dia. Isso eu acho que a minha opinião precisamente é essa, que independentemente do tipo de alojamento onde as pessoas passem, devem fazer de tudo. Eu trabalhei em alojamento em vários tipos de estabelecimentos e a melhor experiência que tive foi quando fiz de tudo mesmo. Claro. E senti-me mais enriquecido, e estou a falar ao nível de uma pousada da juventude, do que quando estive numa unidade de 4 estrelas. Claro. Ganhei experiência e competências brutais em todas por onde passei. Mas aquela onde saí e me senti mais rico foi onde aprendi a fazer um pouco de tudo. Aprendi e tive de fazer. E percebes que tem-se a noção do negócio, tem-se a noção do negócio em si, que as diferentes tarefas, as diferentes coisas funções que têm que se desempenhar. Claro. E cada vez mais se vê empresas de hotelaria, nomeadamente, que optam pela rotatividade do pessoal, precisamente para experienciarem e para motivar as pessoas. Claro. E é bastante sensato. Eu há pouco estava a falar na questão dos turnos que nós chamamos aqui, dos períodos do dia, mas a pessoa que faz a noite hoje, amanhã não faz o pequeno almoço, porque não vai trabalhar à noite e depois de manhã, mas pode hoje fazer a noite e amanhã fazer a tarde. Ou pode fazer hoje o pequeno almoço e amanhã fazer a tarde, ou o período da noite. E queria essa versatilidade. Olha, só aqui o João reforçou, lá está, que adorou estar no hostel, e vai ser sempre falar bem do hostel, mas não pode falar muito porque está em aula. Portanto, está em aula? Ele está na universidade. Ok. Ele está na universidade e ainda vai para a rua se é apanhado. Tem o Douglas, que deves conhecer, melhor hostel de Braga, pessoas maravilhosas, hospitalidade, ambiente, organização, um lugar onde se sente realmente em casa. Um abraço para ti. Estás a ler mensagens Estou a ler a mensagem a seguir do Douglas para irmos fazendo aqui o ponto de situação. Há boas. Também há comentários que não são tão bons. A gente ouve. Alguns tem que os filtrar, porque há alguns que a gente vê quem é a pessoa e aquele comentário vemos que não é... há ali alguma intenção. Normalmente uma intenção de, por alguma coisa que não correu bem, uma coisa menor, descarregam tudo naquele momento. Pronto, para nós deste lado também temos que ter a capacidade de filtrar se realmente nós estamos atentos a todos, mas há alguns que não valorizamos tanto assim porque sabemos quem é a pessoa e muitas vezes qual é o motivo e muitas vezes qual é o motivo. E que quer ter um reembolso forçado, não é? Às vezes sim. Sabe-se que há muita gente que trabalha para isso, infelizmente. E que adiantaste até uma das questões. Pois, eu percebi. Com a gestão de reclamações, não é? Com essa gestão dos reviews. Há sempre, claro que há sempre. Não deves ter muitas. Tens uma cotação ali à volta dos 9, não é? Baixou, este último ano baixou. Estamos a falar Booking. Eu estive a ver no Hostel. Hostel World também está a 8,5 por aí. Não sei, isto agora após pandemia, houve aqui uma quebrazinha, mas também isto, o fator verão, o verão, e aliás, não sei se queres também ir já por aí, houve o período de Covid, e isto, por incrível que pareça, o movimento, que normalmente seria movimento de verão, começou mais cedo. Começou em março, começou a haver um movimento anormal. E nós não estávamos preparados.
naquele momento. Foram 2 anos um pouco em ritmo lento. Em autogestão, não é? Claro. E assim, de repente, houve assim, algo que nós não estávamos preparados. Claro que nos fomos ajustando, isto é facto, mas acho que não conseguimos estar ao nível de muitas coisas, em termos de acompanhamento, essa coisa família, essa parte. Estiveram unidos para dar resposta. Sim, no máximo, sempre a dar o máximo, tentar fazer o acompanhamento máximo, mas a noção de que havia ali mais qualquer coisa que não estávamos preparados. Pois. E aproveitaram para introduzir melhorias, certamente. Sim, já estamos a trabalhar nisso para em janeiro implementar algumas alterações. Nunca é nada profundo, porque isto é tudo ajustando, vai-se sempre ajustando. Se está a funcionar, não vamos fazer uma alteração mais intensa. Muito drástica, não é? Drástica, é. Mas pronto. perceber o que é que aconteceu, não é? O que aconteceu nesse ano, acho que aconteceu com muitas empresas, e as crises são boas nesse aspecto, não é? Pois obriga a que as empresas, as pessoas e as empresas em particular, saiam da sua zona de conforto. E que se adaptem às novas circunstâncias, não é? Claro. Estarias a contar com essa enchente, se calhar mais próximo do verão. Mais próximo do verão, eu tinha a intenção. Começou mais cedo. Eu tinha a intenção até de fazer aí uma reestruturação em termos de quartos, melhorias de camas e tudo mais, e não consegui fazer. Não consegui fazer porque o movimento não me permitia. Já foi feito. Foi feito recentemente, porque a coisa agora também acalma um pouco. Já foi feita essa reestruturação. Parte dela, que é contínua, mas era para ser feita no início do ano e não consegui. Não conseguimos. Estou falando de plural. Claro, tem de ir gerindo o tempo, não é? E, para poderem fazer isso. E isto depois de encontro aos comentários. Depois, como não conseguimos corresponder, depois houve comentários que não foram. E alguns perfeitamente lógicos e... Claro. E pronto. É acima de tudo, mas consegues dar resposta a todas as reviews? Não, eu não tenho por hábito responder. Muitas vezes respondo até em privado, que é para depois manter a conversa. Porque depois aquilo pode entrar ali num bate-boca. E vai influenciar outras pessoas. Entra-se ali num bate-boca e acho que isso é trazer para o lado e falamos e resolvemos. É mais por aí. Mais por aí que prefiro fazer a resposta. Claro. Nos reviews públicos, vá dizer tal, ou pelo menos dizer a resposta em mensagem privada, não é? Para os outros também verem que também há esse acompanhamento, não é? Às vezes há essa preocupação. Nessa remodelação, acho que ainda não conheço, mas os quartos, tenho a ideia, pelo menos o teu conceito, tens quartos bastante amplos e tinhas espaço para colocar mais camas. Mais camas, exatamente. E fazes questão de não as colocar precisamente para dar conforto e às pessoas e terem espaço para circular. Não é? Outras pessoas apostariam em colocar mais 1 ou 2 beliches, e tu tens espaço para isso, e rentabilizar mais aquele quarto. Optas por ter menos, mas ter a certeza que as pessoas estão lá, estão bem, que saem satisfeitas da experiência que vão ter no hostel. Também tendo a noção de que a área comum, tendo a noção da dimensão da área comum, eu não posso saturar os quartos com pessoas e depois não ter espaço na área partilhada para todos. Torna-se inconfortável. Pronto. E também não é isso que se pretende. A rentabilidade, lógico, naturalmente, porque é para isso que cá andamos, mas também dar um pouco mais. Depois também é uma questão de fazer um ajuste no preço, às vezes mais vale subir um pouquinho e
e compensar um pouco que nunca, se acrescentasse camas, naturalmente a rentabilidade seria maior. Mas com as que temos, um pouco ganha-se menos, mas funciona melhor. Depois também é o funcionamento. Também. Que é fundamental, não é? Porque se não conseguires assegurar um bom funcionamento, não te adianta ter o hostel cheio, depois aquilo vai correr mal. Claro, vais ter, como aqui, a Anabela, de certeza, é uma formanda minha. Também não gostamos de ser alojados em latas de sardinha, portanto. Claro. E é tal e qual, não é? Claro. Mas há muitos proprietários que não pensam dessa forma, infelizmente. Algo que eu faço, um exercício que eu faço é pôr-me no lugar do hóspede. Eu ponho-me no lugar do hóspede e tento dar aquilo que eu queria receber. E é um bocadinho por aí. Por aí, claro. Agora, só aqui até parece que estamos os dois no mesmo edifício. Pois, era o que eu ia dizer. Não, a tua parede está melhor tratada que a minha. Mais ou menos. Eu tenho aqui o escadote da Vindima. Também é do século XIX, esta. São os dois do século XIX. Estou na cave. Eu também. Portanto, deixa-me só... ok. O facto de estares no centro histórico, notas que as pessoas, os hóspedes que tens, procuram pela localização, que é excepcional, não é? Estás a 2 passos do centro mesmo, da Sé, do Arco, a 10 minutos a pé da estação de Caminhos de Ferro, a pouco mais da rodoviária. Optam por essa localização estratégica pelo conceito ou é uma mistura de tudo? Pelo conceito do hostel? É um pouco de tudo. É uma questão de se puder juntar tudo, melhor. E aqui a localização, realmente, na altura, quando foi adquirido o edifício, pensou-se nisso e 10 minutos do comboio, 10 minutos do autocarro, 10 minutos da Sé de Braga, não é preciso muito mais. Perfeito. A localização, nesse aspecto, é excelente, uma mais-valia. E acredito que a localização também seja um dos fatores de procura do hostel. E o facto de ser uma rua também só de um sentido, também tem pouco movimento, isso também acho que ajuda bastante. Nelson, como é que vês o futuro do turismo e do alojamento local, isto a curto, médio prazo? Eu vejo com bons olhos. Eu, pessoalmente, vejo com bons olhos e vejo que há preocupação em fazer-se e em criar-se alojamento com qualidade. Felizmente. Claro que nem todos são assim. Há situações, e claro que a gente conhece, como está no meio, conheço algumas que não são tão... A preocupação não é tanta. Mas a maior parte... Sim, há muita preocupação. Lá está também a maneira de ser das pessoas daqui. É uma preocupação natural de agradar também. Também é um bocadinho por aí. O alojamento local ao hostel e depois também há aqui em Braga também, pronto, concretamente, uma outra a guest house também é bastante procurada. É alojamento local, mas com outras características. Sim, normalmente mais casa, mais familiar. Sim, normalmente não tão uma casa 4 quartos, mas claro, tudo com muita qualidade. Claro. São conceitos diferentes, não é? Portanto, o hostel permite essa interação social entre todos os hóspedes. A guest house já num conceito mais mas mesmo assim também entra dentro do mesmo funcionamento, porque há sempre uma área partilhada, há sempre a cozinha, a área comum, a cozinha, por exemplo, embora quem frequenta guest house normalmente procura o restaurante. Mas de qualquer das formas tem sempre um espaço, uma área comum, onde também as pessoas se cruzam e
conhecem. Claro, claro, naturalmente. Mas vês com alguma tristeza também ouve-se dizer que o alojamento local acaba por ser o parente pobre do turismo. Concordas com isto? De maneira alguma. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Também não. De maneira alguma. Há algumas restrições, há uns ajustes de legislação que têm de ser feitos, naturalmente, e há sempre aqueles proprietários que sentem mais na pele esses ajustes, não é? Digamos. Claro. Mas tem de haver sempre aqui, tem de se pensar no negócio com sustentabilidade para o país, claro, mas também para as regiões, não é? Temos o caso do Porto e de Lisboa, não é? Com as zonas de suspensão e de contenção. Claro. Também faz algum sentido. Também, do meu ponto de vista, também faz, que é para não haver a saturação. Também tem que haver o equilíbrio. Senão descaracteriza centros, descaracteriza... Pronto, muda muito daquilo que é a genuinidade das cidades, dos centros históricos particularmente. E muito melhorou nos centros históricos graças ao alojamento local. Sem dúvida. Braga é um exemplo tremendo. Braga é um exemplo tremendo. Quem conhecia Braga há, sei lá, 15 anos, 10 anos, completamente diferente. O centro histórico, zona da Sé, está bonita, está apelativa. O alojamento também permite que muitos dos edifícios fossem recuperados. O exemplo do teu. Exatamente, como é o caso. E isso enriquece as cidades, os centros. As cidades, claro, naturalmente que sim. E se tivesse possibilidade de abrir o hostel fora do centro histórico, abririas? Ou se calhar não com essa dimensão, naturalmente um pouco mais. Não. Fora do centro. Ou ali um segundo estabelecimento. Lá. Fora do centro, se calhar fazia outra coisa, uma coisa com outras características. Semelhante, dentro do que é, lá está, que eu como me identifico, mas de uma forma. Se formos para um espaço rural, teríamos que nos adaptar àquele espaço. Claro. Aproveitar o verde, aproveitar as caminhadas. Será sempre diferente. O centro histórico pronto, é aquilo que a gente também sugere, os edifícios, naturalmente, os normais, Bom Jesus, Sameiro, Tivães, há esses que a gente sugere naturalmente. Claro. Fora do centro seria difícil fazer algo do meu ponto de vista, com estas características. Não, com essas teria de ser sempre algo diferente, não é? Mas porque nas grandes cidades, Braga ainda não, parece-me que, por aquilo que conheço, ainda não vá por aí, mas o alojamento local tem espaço para crescer fora dos centros. Agora, claro que o tipo de hóspede também é diferente, mas o conceito do próprio alojamento também terá de ser diferente, mas há muita margem para crescer fora das cidades. Claro. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo dos Caminhos de Santiago. Com quem eu tenho parceria aqui em Braga, com a AEJ. O Caminho de Santiago passa aqui à porta. A saída de Braga é por aqui, o que também é uma mais-valia. Criar algo no percurso também seria interessante, viável, porque... Diferente conceito do albergue, não é? Mas... Seria dentro do albergue. Aqui isto não é albergue, mas... Sim, mas tens parceria com... Tenho a parceria com... Embora existe o albergue de peregrinos no centro, com outras características, com outro serviço, e depois há a opção. O peregrino também procura o hotel, procura a guest house, procura o hostel, procura o albergue. Pronto, já há peregrinos para todas as carteiras. Para todas as carteiras, exatamente. E até de futuro, o que já se começa a estudar é, em termos de investimento,
pegar no plano da ferrovia, no futuro da ferrovia portuguesa, que já é um grande plano de aumento das linhas férreas, é estarem próximo das futuras estações. É porque muitas Claro. linhas vão ser reabertas, portanto, está-se a reformular, já está aí um plano do governo em marcha pronto, e uma das estratégias também passa por aí. Já fora de Braga e do centro de Braga, mas isto para reforçarmos também que quem quer investir também tem de estar atento a estas tendências e ao futuro Claro que sim. para precisamente pensar no futuro a médio e longo prazo. Neste caso, já a médio e longo prazo. Olha, Nelson, para entrarmos agora na reta final, ou na reta, mesmo na última questão. Afinal, não está tão difícil quanto eu pensava. Não, Pensei não que ia ser está correndo disso, que ia ser tranquilo. Ainda havia aqui um ponto que eu também depois gostava, que se calhar passou, que tinha a ver com as parcerias e falar. concorrência, e a concorrência, Okay. que pronto, era um bocadinho por aí. Podes falar. A concorrência que deve ser vista sempre como Sim, olha. saudável e, por exemplo, eu também falo em concreto, há outros hostels em Braga, naturalmente, e alguns com quem tenho boas relações, e nunca devemos olhar para eles como concorrência, mas também, como é que é dizer? Tem que haver uma concorrência saudável, em que, e acontece muitas vezes, nós estamos cheios, e agora? Vai para ali. E de lá para cá. Acontece o mesmo. Grupos grandes que a gente não tem capacidade para albergar, dividimos e distribuem-se por 2 ou 3 hostels, ou seja, tudo isso são mais-valias. Eu entro nos hostels de amigos, eles entram aqui, sabendo que somos concorrentes, mas no bom sentido também. E isto ajuda também a cidade. Isto depois também passa-se. E as pessoas que vêm cá sentem isso. Que não há aqui, eu não estou aqui, ninguém diz mal do vizinho. Um bocadinho por aí. Estão todos, há mercado para todos, não é? Estão todos a trabalhar para o mesmo, claro. Não, nem há necessidade disso, não é? Tem aqui eu vou tentar dizer correto, Dewis Júnior, disse a grande Nelson, estamos juntos nisto, meu amigo, provavelmente é uma dessas pessoas. Ora, força. E isso transparece, como dizes, e bem, transparece muito para o hóspede. E o hóspede até tem de sentir que é bem-vindo no destino e que não há essa rivalidade. Não é? Isso é tudo absorvido e transparece facilmente. Claro. E depois isto passa. Esse hóspede vai dizer a outros e todos ganham. E todos ganham com isto. Todos, inclusive, por exemplo, outras parcerias que se podem criar, como no caso, como já há algum tempo de trabalho, como já há algum trabalho feito, houve aquele início de pressão de ter parceiros, sei lá. Eu no início tinha aqui bicicletas, mas entretanto desisti porque havia riscos. Riscos de avarias e outras coisas. Pronto, tem a Go By Bike, por exemplo. Trabalho também com outro parceiro, a Tobogã, que faz canyoning no Gerês. Surfwave, que faz... que leva o hóspede à praia e tem um dia de surf, caso pretenda. Minho Free Walking Tour, que fazem os tours no centro, que saem ali do Arco da Porta Nova. E isto anda tudo à volta. E funciona. Nos centros das cidades é muito comum vermos esse tipo de parcerias. Mas nos alojamentos, e eu tenho assistido a isso, e é uma posição que é uniforme. Até num seminário que estive da Alep, né, em setembro, também se falou muito disso, mesmo a nível, não só a nível nacional, mas a nível internacional, que os alojamentos locais que estão no meio rural, nomeadamente, não fazem esse tipo de parcerias. E têm só o alojamento, depois o hóspede quer mais qualquer coisa, não tem o que fazer, nem sabe bem, ou anda um bocado perdido.
se até encontra, o proprietário, até, se lhe perguntarem, até conhece, até pode recomendar, mas se existir já previamente definido essa parceria, ou até criar um pacote de fim de semana prolongado, de uma semana, em que a pessoa tenha o alojamento, mas tem incluído essas atividades, falaste do canyoning, do surf, que são excelentes exemplos. Se os proprietários de alojamento local criarem esses produtos já prontos a apresentar, as pessoas vão optar por ficar mais noites. Mais noites, já sabemos o que é que representa, não é? Claro, Mais, claro. mais dinheiro a entrar, mais retorno, portanto, e mais ocupação, e uma ocupação mais alta, que é isso que no final toda a gente quer, não é? Claro, claro. E muitas destas empresas, elas fazem um serviço excelente. Qualquer uma delas, tirando o Free Walking Tour e a Go Buy Back, que é aqui também na Rua de São Marcos, aqui perto, todas elas vêm buscar o hóspede cá, vêm buscar o hóspede à porta e vêm trazê-lo ao fim do dia. É um serviço excelente, Impecável. excelente, impecável. Impecável. Que também interessa, porque se as falharem, depois quem leva nas orelhas és tu. Pois. Sim, mas já foram bem escolhidos. Foram. E espero que eles também sintam o mesmo deste lado. Há dois lados. Sentem de certeza. Olha, fizeste bem em falar desse ponto que é muito, muito importante, Nelson. Olha, então, o que é que eu te pedi? Para quem quer assim, uma recomendação, enquanto já estás no mercado há alguns anos, um conselho de uma coisa que qualquer proprietário que queira entrar no alojamento local tem mesmo de pôr em prática. E uma coisa que não deve fazer de todo. Isto vai ser uma pergunta clássica nas minhas lives. Já fiz à Joana. Não estava preparado para esta. Não. Imagino. Não, só o que é que funciona de certeza para alguém que abra um alojamento local? Lá está. Isto aqui não estava preparado. Tem que haver muita preocupação também. Tem que haver uma preocupação constante. Isto é constante. Desde todo diário, minuto a minuto, temos que estar atentos a todos os sinais, temos que estar atentos a todas as opiniões, temos que estar atentos e respeitá-las. Claro que depois filtra-se, não é? Depois também Claro. há pessoas que pedem coisas que não são possíveis. E tentar ir por aí mantendo uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a personalidade do negócio. A gente cria um negócio e depois define uma personalidade, determinadas características, e tentar mantê-la, se acharmos que é ideal, e se estiver a funcionar, se não funcionar temos que procurar outra, claro, mas se funcionar, tentar mantê-la seguindo essa linha. Mas muito importante ouvir as opiniões, os conselhos. É muito, muito, muito importante. É uma excelente dica. Isso da identidade, personalidade. Para mim é a base do que define o alojamento local. Claro que depois isto não agrada a toda a gente. Isto não agrada a toda a gente. Há pessoas que veem um comentário, e muitos comentários positivos, mas chegam aqui, isto não é aquilo que eu pensava. Claro, depois isto aqui ninguém consegue agradar a toda a gente. Nunca. É impossível. É impossível. Mas a identidade, não despersonalizar. Portanto, tu estás num edifício do século XIX, não vais pôr-te a inventar muito no edifício, acho que não faz sentido. Tendo noção que há melhorias a fazer, e concretamente agora as casas de banho, que está a ser claro. Um problema por causa da umidade, que agora também já chove há 5 meses. E acaba sem exagerar. As paredes absorvem bem essa umidade. Mas pronto, as pessoas que também vão à procura disso, não é? E querem cada vez mais estar a sentir a cultura daquele destino, das pessoas que residem naquele destino, e o alojamento tem de refletir um bocado isso.
A Joana, na semana passada, falava dos crochês. Da senhora que fazia os crochês. Eu tenho a senhora minha sogra, que também faz assim umas coisinhas, faz crochê, faz Mas uns candeeirinhos. Já é capaz faz de não. Sim, enquadra. Se não é se não é na cozinha, é na recepção. Se não é Há na sempre ali um apontamento. Nelson, olha, terminamos. Como vês, passou bem. Agora, falar. pensei que ia doer mais. Pacífico. Não. E muito obrigado. Muito bem. Não, eu é que agradeço a tua disponibilidade. Estás aqui a falar comigo e a partilhar também com as outras pessoas. Com todo o gosto. O teu negócio, aquilo que vives todos os dias, e para também todos nós acabarmos por crescer mais um bocado com estas experiências. Muito obrigado. Muito obrigado, Arte. E em breve voltamos a falar. Foi um prazer, foi com muito gosto. Igualmente. Ok? Até uma Grande próxima. abraço. Um abraço. Tchau.